Olá, vamos falar do livro Catirina na Piscina, o livrinho que vocês receberam aí na outra semana, né? Acho que já deu tempo de começar a ler um pedacinho do livro. Quem não começou precisa pegar o livrinho. Então vamos lá, a gente recebeu, né? A gente recebe o livrinho, a gente olha a capinha, ele até gostou, né? A capinha é lisinha, um livro bonitinho, um livro fininho, embora ele seja grande se a gente olhar, mas ele é fininho, tá? Então vamos lá, eu vou olhar a capa do livro, ver que tem ilustrações, tem desenhos bem bonito, bem colorido. Eu vou reparar qual é o nome de quem escreveu, Gláucia de Souza, né? A editora FTD, né? Aqui não tá quem ilustrou o livro, quem fez os desenhos, então eu vou abrir. Ó, na primeira capa já vi aqui a menina, eu imagino que seja água, se o nome é piscina, imagino que seja uma piscina aqui. Né? Então assim, o livro, a capinha do livro já mais ou menos diz o que vai falar sobre o livro, a contracapa também, né? E aí tá, Catirina na Piscina, Gláucia de Souza, ilustrações Elma lá, quem desenhou e quem pintou foi a Elma, né? E editora FTD, que nós já tínhamos falado, tá bom? Aí eu vou abrir aqui, aí tem aqui quem escreveu, quem não escreveu, quem é a autora, tem a historinha dela aqui, se eu tiver interesse eu leio, né? É só dizer que ela é formada em letras, mestre em educação e doutora em letras. Tem 10 livros publicados, né? Seria interessante a gente ler também, não só a historinha, né? Aí eu abro aqui, aí tá aqui, né? Aqui tá, é a mãe da menina grávida, então a gente deduz que é o pai e a mãe da menina. E aí a gente vê aqui a Catirina, ela vai contar a sua história, né? No primeiro capítulo, Catirina Piscina, né? Então ela vai contar a sua história aqui. Ela conta quantos anos ela tem, ela conta que ela gosta, que ela recebeu alguns apelidos aí, e o que ela mais gostava é o de piscina. Olha que curioso, né? Aí nós vamos passando, né, para o próximo capítulo, que é mar, navio, piscina de novo, né? Então, assim, a gente vai ver que piscina vai estar em quase todos aí, né? Aí no terceiro, e é bem curtinho, tá? Ó, esse capítulo aí tem 2 folhinhas, super fácil, ó. Não é nem inteira, tá? No terceiro capítulo é a história da uva, né? Então, assim, esse já é um pouquinho maior, tá? Mas as letras são grandes, fácil de manusear o livro, tá bom? O próximo chama As Férias, né? E do lado a gente tem aí uma criança brincando com uma pipa, né? Na praia. Também curtinho, tá? O próximo chama Desarme-se, né? Por que será que fala desarme-se? Será que é desarme-se mesmo? Tá? Tem um menino com chupeta, será que fala sobre a chupeta? O próximo verão, mostra aí ela desenhando um sol. Eu amo o sol, né? Aqui, a menina voando com os balões. Será que ela voou? Será que foi a imaginação dela? O que será? Luzia. Quem será que era a Luzia, hein? Eu vou dar uma dica, ele é irmã dela. Luzia. Primeira frase começa assim: quando a Luzia nasceu, fazia muita luz. A mãe falou. A menina que esperava uma história de Luzia. Então a irmã também escrevia história aí junto com ela, né? Aí, olha só. Filho de Luzia. Vamos, será que vai ser essa história? História de pai e mãe. Por que eu tô falando isso, professor? Por que a professora tá falando isso? Ó, Valnei é o próximo, só tem uma folhinha. Tem um menininho e uma menininha. Catirina, piscina, né?
Que aí mostra ela caindo na piscina. Quem é Gláucia de Souza e quem é Elma. Então, esse aqui é o último capítulo do livro, Catirina na piscina. Por que eu folhei e estou falando para vocês? Porque eu gostaria que não é só vocês se preocupassem em escrever, em preencher essa folhinha de leitura, né? A minha intenção é que vocês leiam e consigam entender o que cada capítulo desse livrinho está querendo dizer, né? E para a gente entender que quando a gente vai escrever tanto uma redação normal quanto um livrinho, uma coisa um pouquinho mais elaborada, a gente precisa entender e pensar nas ideias, né? Quais são as ideias que eu quero tratar, né? Então, assim, o que eu penso é que vocês às vezes acabam se confundindo. Lembra que eu sempre falo? Se eu falar no meu tema lá, por isso que eu falo, põe por último o quê? Põe por último o tema, né? Lá, o nome da sua redação. Porque às vezes você põe o nome lá, o monstro e o rapaz, o monstro e a criança. E no meio da história você coloca o monstro no começo e não fala nem no meio nem no fim, né? Então, mas o monstro morreu lá no começo da história, e no meio nada, e no final nada. Então eu não posso pôr esse nome, né? Então quando vocês lerem esse livrinho, vocês vão ver que todo o nomezinho que tem aqui, né, do capítulo aqui da Catirina, todos eles têm a ver com o quê? Com o que ela vai contar aqui no capítulo, tá? Então eu quero que vocês leiam esse livrinho, tá? Lembrando que é para setembro agora, né? Daqui a umas 2, 3 semanas, lá pro meio de setembro, quando tiver entrega de materiais e tal. E aí eu quero que vocês leiam esse livrinho e vocês depois escolham qual capítulo vocês mais gostaram, tá? E aí eu vou querer que vocês façam uma redaçãozinha como se fosse a Catirina. Eu gostei mais quando ela falou do filho de Luzia, né? O que eu colocaria de diferente nesse capítulo? De que forma eu faria, tá bom? Então, assim, aprender a gostar daquilo, mesmo que a gente... mas eu não fui eu que escolhi esse livrinho de história, foi a minha professora. Não tem problema que não foi você que escolheu o seu livrinho de história, tá bom? Esses livrinhos, eles são bonitinhos, eles têm histórias, tem ilustrações, tá bom? Então, assim, o que eu vou dar uma dica para vocês, né? Não tenha pressa de entregar isso aqui você vai entregar lá para setembro, tá? Então eu tô lendo o livrinho, li o primeiro capítulo, vou lá e vou pegar minha folhinha, vou preencher, porque eu sempre recebo folhinha sem nome, fica difícil de saber quem é, eu sei por conta da letra, mas se não for isso, né? E aí lá, qual o nome da personagem da história? Eu vou lá pôr o nome dela, já sei, pelo nome não precisa nem ler o livro, né? Aí tá lá, na escola ela recebe vários apelidos dos colegas. Que apelidos são esses? Os apelidos são, aí vai pôr lá os apelidos. Então assim, vai lendo a historinha e vai, porque no primeiro você já consegue responder a primeira folha. Porque tá lá, qual o apelido de que a menina mais gosta? O apelido que ela mais gosta coloca. Você tem apelido? Gosta dele ou não? Vai pôr eu tenho ou eu não tenho, tá bom? Não é nós não e sim. Aí qual é? Se eu tenho apelido... Vou pôr lá, gosta dele ou não? Se puder pôr qual apelido também, ficaria muito bom, né? Eu gosto dele, eu não gosto dele, colocaria aqui, tá bom? Eu tenho apelido, sempre tive apelido e tive apelido de nomezinho pequenininho ou magrela, chuchu ou magrela, né? Nunca me incomodei, porque eu sempre fui muito magrela, hoje eu não sou mais, mas ainda tem gente que me chama ainda de magrela, sim, tá? Não me incomodo com o meu apelido, mas tem pessoas que se incomodam sim, ficam ofendidas, ficam tristes, chateadas, e as pessoas têm todo o direito. Então a gente pode falar para o nosso amigo ou para quem chamar a gente pelo apelido que a gente não está gostando, tá? Aí na segunda folhinha tem a outra pergunta. Aí já vamos ver. Tá no primeiro capítulo, então assim, lê o capítulo e vê se tem alguma pergunta para responder. Lê o segundo capítulo e lê se tem alguma pergunta para responder. Se você fizer assim, direitinho, você consegue responder tudo sem muita pressa, né? Li o livro, deixa lá. Eu li o terceiro capítulo, né? O terceiro capítulo aqui, a primeira Catirina na piscina. Li o terceiro, História da Uva. Tô lendo, deixo no meio a folhinha,
e guardo meu livrinho. Marco a página que eu tô lendo, tá bom? Segue essas dicas que aí vocês vão ver que quanto prazeroso é ler um livrinho de história, tá bom? Nós vamos conversar no chat sobre o livrinho.